Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 12, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Nós vamos trabalhar hoje o texto de referência, nós estaremos trabalhando em Gálatas capítulo 5, verso 25, e Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Nós destacamos aí em vermelho, no versículo 25, no versículo 22, 23 e 24, as palavras que a gente julga ser importante a gente já frisar para na leitura do texto de referência a gente já começar a tirar algumas lições. Verso 25 de Gálatas 5 diz: se vivemos em espírito. Então eu destaquei em vermelho a palavra se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, uma vida em espírito vai me levar a andar no espírito. Ou seja, aquilo que a gente crê tem que relacionar-se com aquilo que a gente vive. A nossa vida tem que condizer com aquilo que a gente professa. Versículo 22 diz de Efésios 4: quanto ao trato passado, vos despojeis. Olha o segredo para que a gente viva em espírito. Em primeiro lugar, a gente precisa se despojar do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências do engano. E aí a gente não para só no despojar, ou seja, muitas vezes a gente se converte e deixa as antigas práticas. Mas o livro de Efésios aqui, 4, 22 a 24, está nos ensinando que além de despojar, verso 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus e Criador é criado em verdadeira justiça e santidade. Na introdução a gente vai trazer de novo aquele quadro da lição passada, porque na verdade essa lição está fazendo uma complementação da lição passada. A gente está trabalhando aqui o fruto do Espírito e nas qualidades do fruto do Espírito a gente está estudando ela aqui por etapas. Então na lição de número 11 a gente trabalhou fruto do Espírito relacionado com Deus, ou seja, a caridade, o gozo e a paz, e as características do fruto do Espírito relacionado no nosso relacionamento de uns para com os outros, que é longanimidade, benignidade e bondade. E hoje nós vamos falar dessa terceira característica aqui, desse fruto do Espírito, que traz essas características gerais, que é fé, mansidão e temperança, que vai falar do relacionamento consigo mesmo. Aí agora nesse novo slide, a gente vai perceber aí que a gente vai trabalhar onde está apontando essa seta em vermelho, a gente vai trabalhar o relacionamento consigo mesmo. Ou seja, três características do fruto do Espírito que dizem respeito à vida interior daquele que serve a Deus, né? Como que está a minha vida interior? Como é que está a minha percepção do mundo espiritual dentro de mim mesmo? Então nós temos aqui a fé, que é a mesma coisa que fidelidade, mansidão e temperança. Continuando aqui, eu sublinhei essas três características aqui na introdução. A fidelidade, mansidão e temperança são resultados da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo, que anda em espírito para vencer as inclinações da carne. Ou seja, o que a introdução já nos mostra? Que nós temos uma inclinação natural para este mundo, para a carne, para os nossos desejos, para as nossas vontades. Há uma inclinação natural para as coisas dessa vida. E o Espírito Santo, através dessas características do fruto do Espírito, que é fidelidade, mansidão e temperança, ele vai nos projetar em direção à vontade de Deus. Porque a vontade nossa e da nossa carne é caminharmos fazendo a vontade do mundo, mas a vontade de Deus é que nós sirvamos a Deus com fidelidade, com mansidão e com temperança. E a gente, a partir do tópico de número 1, a gente vai começar a trabalhar essas características e a primeira delas é a fé. Tópico de número 1, o fruto da fé. A fé de Gálatas 5:22 significa fidelidade, confiabilidade. Abre aspas para o pastor Antônio Gilberto. A fidelidade como fruto do Espírito
nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. Tópico 1.1. A fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Então, o tópico 1.1, nós vamos falar especificamente do papel da fé em relação à nossa fé para com Deus, a nossa relação para com Deus, a nossa confiança na pessoa do nosso Deus. Através dessa virtude, fé, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças. Somente Deus pode nos inspirar a sermos fiéis. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. A preocupação do crente não deve ser com os outros, como os outros vão pensar, mas sim com o que Deus pensa dele e como ele pensa de si mesmo. Exemplos. Nós temos aí pelo menos 3 exemplos trazidos pela revista, né? José, na casa de Potifar. Qual foi o comportamento de José diante daquelas situações? Então, José foi fiel a Deus e à palavra de Deus. Mardoqueu, como escravo do rei Assuero, como que foi o comportamento dele? E Daniel, lá no palácio do rei, como que Daniel se comportou? Só foi possível isso através dessa ação do Espírito Santo na vida desses personagens bíblicos. E nós também só vamos conseguir manter-se fiel a Deus, manter-se fiel às nossas alianças, tanto com Deus, mas também para com as pessoas, se nós tivermos essa característica do Espírito que é fidelidade. Estes homens conservaram-se leais a Deus e àqueles aos quais serviam aqui na terra. O tópico 1.2 vai falar da fé como fruto do Espírito, na relação da nossa confiança em Cristo, no que diz respeito à nossa permanência em Cristo. Porque uma vez que a gente chega em Cristo, o aceita como Salvador, o recebe como Senhor da nossa vida, agora o problema é a gente manter-se fiel ao Senhor com tantas dificuldades que vão ser apresentadas a nós. E esse tópico 1.2 vai trabalhar justamente isso. Como que a gente faz para permanecer em Cristo? A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação, precisamos andar em Espírito para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé. Diante de desafios, tribulações e tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor e Salvador Jesus até a morte. Uma coisa interessante que a gente que é pastor constata que entristece muito o nosso coração, e eu acredito que também entristece o coração de Deus, é quando nós percebemos que muitos irmãos, ao passarem por dificuldade, a primeira coisa que eles abandonam é a fé em Jesus. Eles voltam às práticas anteriores, voltam aos antigos preceitos do mundo, abandonam a congregação, abandonam a comunhão, abandonam a Cristo, por causa das adversidades que bateram a porta dele. Por isso que essa característica do fruto do Espírito é importante para nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Porque se a gente fosse fazer uma relação de culpados pelos nossos problemas, com certeza, dentro dessa relação de culpados, Jesus não estaria nela. Mas a percepção que a gente tem, principalmente a gente que é pastor, está na frente e conhece o problema das ovelhas, é que os irmãos, a primeira pessoa que eles abandonam é justamente aquele que não tem culpa nenhuma dos nossos problemas, que é Jesus, que é, na verdade, o único que poderia e que pode solucionar os nossos dilemas, os nossos problemas. Mas a gente, na verdade, coloca tudo na conta dele, ó, e por ter acreditado que o causador, então, dos nossos problemas é o fato da gente estar em Cristo, então eles abandonam a Cristo de imediato. Então esse é o papel da fidelidade para nos manter firmes em Jesus. E 1.3, a fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. Agora a gente, além de permanecer fiel a Deus, a gente permanecer
firme em Jesus. Agora a gente também precisa suportar as adversidades, porque se a gente não suporta as adversidades, a gente abandona a fé em Deus e automaticamente abandona os caminhos do Senhor Jesus. Então esse tópico 1.3 vai falar sobre dificuldades, mas essa fé nos fará suportar as tais dificuldades. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde sua importância. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Não desista na hora da adversidade, seja persistente, confiando que Deus cumpre o que ele diz, pois sua fidelidade dura para sempre. Com a fidelidade nos mantemos firmes, mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. Para fechar esse tópico primeiro, se eu fosse dar essa aula, essa lição na minha classe, eu não vou ser o professor dessa lição na minha classe esse domingo, mas se eu fosse, ao final desse tópico primeiro, eu levantaria a minha classe em um clamor, né, para que Deus fortalecesse a nossa fé, para que Deus fortalecesse esse fruto, né, essa característica que é a fé, que é a fidelidade. Muitos irmãos estão passando problemas, muitas pessoas estão querendo desistir da fé. E cabe a nós, cabe a todos nós que estamos na linha de frente, como professores, como líderes, não desistir desses irmãos, continuarmos orando por eles, continuarmos intercedendo. Então, nada melhor do que na própria aula, na própria classe, você poder então aí fazer aí o seu papel de intercessor pelos seus alunos. Amém? Vamos agora aqui para o tópico de número 2, o fruto da mansidão. Nós vamos trabalhar agora essa outra característica do fruto do Espírito, que é mansidão. Mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor desse fruto age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. 2.1. Apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. O fruto da mansidão nos torna capazes de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Está escrito aqui em 1 de Pedro 3:15. Ou seja, tem pessoas que têm características de pessoas extremamente calmas e pacientes, né? Mas, na verdade, essa característica aqui dada pelo Espírito Santo, ela só é possível por causa daqueles que nasceram de novo e possuem o Espírito Santo de Deus. E uma outra questão que a lição vai trazer no 2.2, Jesus, o nosso exemplo de mansidão, né? Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, no Sermão da Montanha, expõe importantes princípios éticos morais e diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, vale a pena. Em primeiro lugar, por ser uma característica que o nosso Senhor cultivou. Em segundo lugar, que aqueles que mantiverem essa posição de mansidão, eles vão herdar o reino de Deus. Então vale a pena a gente cultivar essa característica nas nossas vidas. A gente primeiro vai evitar muitos aborrecimentos e em segundo lugar, a gente vai herdar a vida eterna e ainda vai louvar o nome do Senhor, porque nós temos uma característica que o nosso Senhor Jesus cultivou e manteve como exemplo enquanto esteve aqui como homem. 2.3. A mansidão deve se fazer presente na vida do crente. A mansidão torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas e divergências. Quando possuímos essa virtude, somos gentis, mas não fracos, visto que mansidão não é fraqueza, mas força. A mansidão sabe que o Deus está cuidando de tudo e por isso não toma as vinganças nas próprias mãos. Aquela pessoa que é mansa, na verdade é uma pessoa que ela abriu mão de um direito humano de revidar, de partir para cima,
porque ela já entendeu que quem vai fazer justiça, que quem vai fazer qualquer coisa, e quem tem o direito de fazer qualquer coisa é somente Deus. Então por isso que ela já entregou tudo nas mãos do Senhor e ela agora está descansando no Senhor. Então essa é a característica do manso. Não é que ele é um bobo, que ele é um fraco, mas é que ele é uma pessoa que demonstra com a sua atitude que ele confia em Deus. Que aquela adversidade, que aquela afronta, na verdade só é uma permissão de Deus, possivelmente para provar sua fé, para fazê-lo crescer. Então ele sempre vai levar para a soberania de Deus. Ele sempre vai atestar que Deus é quem cuida dele. Então, se aquilo está acontecendo da forma que está acontecendo, glórias ao nome do Senhor. Até nisso, o nome do Senhor é glorificado na vida do manso. E agora a gente vai falar sobre uma outra característica do fruto do Espírito em relação à própria pessoa, que é a temperança. Tópico de número 3. Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos da Bíblia, e aí a lição nos traz vários. A gente trouxe aqui nesse slide só o Provérbios 25, verso 28, que diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. 3.1. O crente deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é egikrateia, que constitui moderação, contenção, disciplina, moderação e autocontrole. Olha que características legais para a gente cultivar, né? Para a gente conservar na nossa vida. Assim como eu gosto de comparar assim, um homem que quer ter um corpo musculoso, uma mulher que quer ter um corpo bonito, sarado, sabe, cabelos, olhos, e aí as pessoas mandam fazer implante, colocam lentes de contato, vão para a academia tornar os seus músculos grandes e tal. E aí as pessoas gostam de aparentar um aspecto físico bonito do seu corpo. Imagina a gente cultivar essas qualidades no nosso homem interior, né? Olha só, do grego ekrateia, uma pessoa moderada é uma pessoa que tem contenção, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa moderada, é uma pessoa que tem autocontrole. Imagina você se relacionar com uma pessoa que tem todas essas qualificações. Que coisa mais bela, né? O Espírito Santo produzindo esse fruto e podendo, através disso, fazer com que as relações se tornem mais frutificadoras. O fruto do Espírito nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. 3.2. Temperança, uma virtude que não pode ser desprezada. O crente detentor dessa virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. E aí esse slide ele traz aqui uma parte da revista que ela vai comparar, né? A mansidão com a temperança. Há uma diferença entre ambas, e a mansidão, aqui o slide coloca assim, atua tornando o crente apto para lidar com equilíbrio e moderação às provocações e situações adversas. Então é alguma coisa que é adversa a ele, alguma coisa que aconteceu que foge do controle dessa pessoa e ela precisa se controlar, ter mansidão. Já a temperança é diferente. Olha o que a temperança faz, é o autocontrole ou domínio próprio sobre as nossas vontades e paixões, glutonaria, impulso sexual e das obras da carne. Então a temperança ela fala de um autocontrole em relação aos impulsos, às vontades que a gente tem de fazer alguma coisa. Então é a gente que caçaria isso. É eu que vou buscar com as minhas próprias mãos me envolver com essas coisas. E a temperança, então, ela me freará. Não, eu vou me frear porque eu não posso me envolver com essa libertinagem, com esse ato sexual ilícito, ou com essa glutonaria, ou com essas obras da carne, gritaria, blasfêmias. Eu não posso me associar com essas coisas erradas. Eu preciso me segurar, eu preciso me controlar. Então esse é o papel da temperança. Já a mansidão vai trabalhar os aspectos mais
que não dizem respeito a nós, que vêm contra nós, e a gente, através da mansidão, se controla. A gente não revida, a gente não age com as nossas próprias razões. A gente entrega a Deus, que vai fazer essa justiça por nós. E no 3.3 diz: a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Quem não gostaria, né, de ter uma vida equilibrada? Então tá aí uma característica do Espírito Santo para a gente produzir em nós: equilíbrio. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer situação. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Desse modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Há até umas histórias bem engraçadas, né? Que o ser humano ele não tem limites. Eu me lembro uma vez, eu vi um testemunho de uma pessoa que ganhou na Mega Sena. E aí esse camarada, com muito dinheiro agora, com milhões, eu acho que foi 5 milhões de reais que ele ganhou na época, em um ano 2000 mais ou menos isso. Então é como se equivalesse hoje a mais de 10 milhões, 15 milhões de reais. Ele ganhou e ele gastou, gente, pasmem vocês, ele gastou toda essa fortuna em 2 anos com luxúria. Garotas de programa, hotéis de luxo, carros de luxo, viagens luxuosas. E quando ele gastou enquanto ele não gastou o último centavo, ele não parou de gastar. Sabe o que é mais impressionante? Ele nem sequer teve o trabalho de comprar uma casa para ele morar. Uma simples casa para ele morar. Separar ali 200, 300 mil, comprar uma casa para ele morar. Ele não teve esse trabalho. Quando ele perdeu tudo e voltou a ficar pobre, ele constatou que nenhuma casa para a mãe dele tinha comprado. E aí ele voltou a morar com a mãe. 2 anos depois, agora sem dinheiro, sem nada, voltou a morar na casa da mãe. E a reportagem mostrou que a casa da mãe dele, coitada, era muito, mas muito simples. Ele sequer teve a coragem de fazer uma reforma na casa da mãe dele. E agora ele estava lá morando de favor com a mãe novamente, porque não tinha onde morar. Isso é a demonstração que a nossa natureza é terrível. A nossa natureza, ela é terrível. Se eu fosse você, eu procurava aí ganhadores da Mega Sena. No YouTube tem muitos vídeos falando sobre isso. E aí as pessoas, a maioria delas fica pobre em pouco tempo, gastando só com luxúria. Se for homem, ele vai gastar com garotas de programa, com viagens, com hotéis caros, com compras de carros importados. E com pouco tempo depois ele está pobre de novo, sem um centavo furado. Porque essa é a nossa natureza, é a nossa tendência. Por esse o papel da temperança na nossa vida, para que a gente se controle, porque senão a gente estaria perdido. A gente se entregaria à devassidão. Glória a Deus. Encerrando na conclusão, diz assim: quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Se inscreva aí no nosso canal, você que é novo por aqui, comenta aí, compartilha, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, para nos incentivar a continuar fazendo essas lições, tá? Que Deus possa te abençoar. Nós vamos no próxima semana já fazer o encerramento desse trimestre, dessa lição. Que Deus continue te abençoando, você que é professor, você que é aluno, que Deus continue te incentivando para esse próximo ano que vai chegar aí, que nós possamos nos aplicar, né, a estudar a palavra de Deus, a estudar as lições, nos identificarmos a cada vez mais com a escola bíblica, porque é a maior escola do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz de Cristo e até a próxima.